Shalom, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Cosmologia Bíblica. Sou Ednardo Sabino e vou compartilhar com vocês aqui algumas informações referentes às Escrituras e vamos conversar principalmente acerca de um vídeo que eu fiz recentemente no canal Biblical Cosmology. A propósito, eu gostaria de, antes de iniciar aqui, pedir que vocês se inscrevam aí no canal Cosmologia Bíblica, aqueles que são novos aqui no canal, compartilhe essa mensagem, deixe seu like, deixe também seu comentário, caso você tenha alguma dúvida, que posteriormente a gente pode estar respondendo o seu comentário de diversas formas, tanto comentando mesmo abaixo do vídeo, quanto também em futuras lives. Então, aqueles que gostarem, se inscrevam aí no canal Cosmologia Bíblica. Tem também o canal secundário Biblical Cosmology. Eu sugiro que vocês se inscrevam lá, pois eu também compartilho alguns vídeos curtos e alguns vídeos também em inglês para que você que tenha algum amigo que não fale a nossa língua, o português, e gostaria de compreender dos assuntos que são abordados aqui no canal. Então eu abri essa possibilidade, essa nova estratégia de fazer vídeos com o mesmo conteúdo, porém em inglês, e vídeos mais curtos. Isso também acaba sendo uma estratégia para aqueles que estão estudando a língua inglesa, para que vocês possam também adquirir cada vez mais conhecimento e crescer em conhecimento e também em graça, assim como nos colocado nas escrituras sagradas. Então, muito bom. Tem também o nosso Telegram no canal. Você pode se inscrever no Telegram do canal e compartilhar o material que é compartilhado aqui. Você pode ver a gente de maneira mais corriqueira. É como se fosse uma extensão aqui do canal. Mesmo o Telegram é, está passando por um momento complicado. Atualmente o TSE tem intentado, né, contra essa plataforma por, pelo fato de muitas pessoas utilizarem essa plataforma como uma válvula de escape para poder trazer, né, aquilo que é censurado em outras plataformas. Então aí a justiça brasileira tem tentado censurar. Então vocês têm visto aí muitos canais perdendo inscritos, muitos canais sendo restritos no seu crescimento, mas a gente tem aí o nosso trabalho e caso, né, haja realmente de fato essa censura, a gente vai tentar de alguma forma utilizar outras plataformas, se possível. Mas, enfim, se inscreva no canal Cosmologia Bíblica e vamos dar início aí à nossa live. Vou iniciar lendo uma matéria que foi lida também nesse vídeo que eu fiz lá no canal Biblical Cosmology em inglês, já foi compartilhado. Vou ler aqui um trecho dessa matéria, vamos fazer alguns comentários, nós vamos entender algumas questões que estão nas entrelinhas daquilo que está sendo compartilhado aqui nessa matéria e aquilo que já deu-se início dentro dessas agendas que são perpetradas pela mídia, que chamamos de mídia mainstream, para toda a humanidade. E eles vêm empurrando aí essa agenda que está ligada à Agenda 2030 da ONU e que cada país terá que se adequar obrigatoriamente a essas exigências até que se instaure, assim nós compreendemos, assim, utilizando das chaves de decodificação das escrituras, que isso acabará culminando naquilo que nós entendemos como o governo do anticristo, tendo em vista de que não haverá isonomia, né? As nações não terão ali sua autonomia, melhor dizendo,
e terão que responder a um só líder mundial, que vai ditar as regras de maneira mundial, digamos assim. E nós compreendemos que isso está ligado ao governo do anticristo, ou seja, o antimessias. Então, a matéria é o seguinte, né? A nova teoria sugere que o planeta Terra é um ser inteligente. Essa foi a matéria que eu li lá no canal Biblical Cosmology. Primeiro que a Terra ela não possui, né, características de planeta. Aqui vocês podem perceber que essa é apenas uma imagem meramente ilustrativa e interessante que essa imagem é da NASA e ela é tida como real, mas qualquer editor de imagens, qualquer pessoa profissional dessa área consegue perceber diversas falhas. Inclusive, o próprio criador, né, da chamada Blue Marble da NASA, ele já indicou, né, acabou dizendo que as imagens que a NASA reproduz, que a NASA publica, da Terra são todas uma compilação de imagens, ou seja, uma montagem de CGI, né? Então é algo interessante de se comentar, tendo em vista que muitas pessoas creem nessas imagens, subconscientemente acabam acreditando que isso faz parte da realidade, só que aquilo que nós compreendemos que traz uma analogia ou que traz uma verdadeira ah, composição daquilo que a gente entende como realidade seria, de fato, a cosmovisão hebraica, né? A visão que os antigos hebreus possuíam da Terra. Vamos estar falando sobre isso um pouco. Então, no artigo, os pesquisadores discutem o que chamam de inteligência planetária, um termo aí que eles utilizaram. E é interessante que nós já trouxemos esse conceito aqui no canal, e há alguns anos até, já, se eu não me engano, em 2019, no final de 2019, nós já trouxemos esse contexto, e muitos, né, até disseram, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui o vídeo exato em que eu falo acerca disso. Vou dar uma pesquisa aqui, ó. Neste vídeo, Criando Realidades, Biblical Cosmology, acerca da cosmologia bíblica. Ele foi aqui, ó, em setembro de 2020. Esse vídeo, mais ou menos aqui no final do vídeo, depois eu sugiro que vocês assistam, vai ser dito acerca disso, de que a Terra ela possui, dentro do seu sistema biológico, ela possui vida própria. Então é interessante você compreender isso. E isso a gente já vem trazendo isso já há algum tempo. Vocês podem ver que esse vídeo ele foi publicado, né, em setembro de 2020, quase aí 2 anos, né? E eu já trazia esse conceito já antes em lives anteriores em outros canais que a gente foi convidado. E a gente já tem essa compreensão de que a Terra ela é um organismo vivo. E essa matéria ela é do dia 2 de março de 2022. Então eu não havia visto uma matéria anterior sugerindo algo semelhante. Mas é interessante que eles chegam até a dizer esse conceito, eles chegam a confessar isso, mas trazendo deturpações. E a gente vai entrar dentro desse sistema aqui. Então, vou começar a leitura que está escrito assim. Um planeta pode ser inteligente? Uma pergunta. Essa parece ser a questão central de uma nova teoria proposta por astrobiólogos de que os planetas também são entidades inteligentes. Então, lá na matéria até em inglês eles usam este termo, entities. Então, vocês vão entender aqui os códigos por trás das entrelinhas aqui. Mais à frente nós vamos falar sobre isso. Então, esse experimento mental se baseia na noção de que a atividade coletiva da vida, na forma de micróbios ou plantas, mudou planetas como a Terra e permite que eles tenham vida própria. É interessante que não é possível
você, de maneira empírica, aferir essa afirmação aqui. Somente através dessas agências espaciais e principalmente a NASA, que detém todo o monopólio daquilo que eles chamam de espaço, é que você consegue aferir essa afirmação aqui de que, no plural, eles colocam aqui, né, de que a atividade coletiva da vida na forma de micróbios ou plantas mudou planetas. Então, isso aqui é impossível de ser constatado de maneira empírica. Você precisa crer. E muitas coisas vocês vão entender que é somente através da fé que eles trazem certas afirmações e teorias tidas como científicas, porém, nós sabemos que é única e exclusivamente por meio da fé nesses seres, né, que nós entendemos como seres caídos, e nessas entidades celestiais, que as escrituras chamam de exército dos céus, é que é possível você compreender certas afirmações e teorias trazidas pela ciência mainstream. E aqui eles dão sequência dizendo que através dessa modificação que ocorreu, né, nos planetas, permite aí ter vida própria. Então, no artigo publicado na International Journal of Astrobiology, os pesquisadores discutem o que chamam de inteligência planetária. A ideia de atividade cognitiva operando em escala planetária para levantar novas ideias sobre as maneiras pelas quais os humanos podem lidar com questões globais, como as mudanças climáticas, por exemplo. Então, outra questão que eles colocam aqui, isso aqui seria aquele termo aquecimento global de forma maquiada. Isso aí, na realidade, está ligado ao Earth Magnetic Field, que seria o campo geomagnético, né? Que a gente chama de campo magnético da Terra, e ele que seria o principal responsável aí pelas as chamadas alterações climáticas, né? Que ele vai principalmente influenciar o Sol, que é aí o astro principal responsável pela vida biológica na Terra, juntamente com a Lua. Então, na realidade, os astros celestiais, eles são responsáveis pela manutenção da vida aqui na Terra. Haja vista que toda a biologia, principalmente a fauna, por exemplo, ela utiliza-se do fenômeno chamado de fotossíntese para a alimentação das plantas e a reprodução e afins. Dando sequência aqui na leitura da notícia, está escrito assim: se a atividade coletiva da vida, conhecida como biosfera, pode mudar o mundo, a atividade coletiva da cognição e a ação baseada nessa cognição também podem mudar um planeta? Uma vez que a biosfera evoluiu, a Terra ganhou vida própria. Se um planeta com vida tem vida própria, ele também pode ter mente própria. Então aqui vem o termo inteligência planetária. Conhecemos a inteligência como um conceito que descreve indivíduos, grupos coletivos, até mesmo os comportamentos curiosos de vírus ou fungos. As redes subterrâneas de fungos, por exemplo, formam um sistema de vida que reconhece as mudanças nas condições climáticas e responde ativamente a elas. Essas coisas alteram profundamente a condição de todo o planeta. E aí, eu não vou fazer a leitura aqui completa da matéria, não é necessário, mas algumas questões aqui são importantes a gente pontuar, porque eles vão apontar, principalmente ao longo da matéria aqui, eu vou deixar o link, esse link aqui, vocês podem depois fazer a leitura, mas até para a gente não tomar o nosso tempo, a gente conseguir entender qual é a intenção aqui dessa questão, dessa matéria, e o que vem por trás, além de questões que são dogmáticas, e muitas crenças aqui, principalmente relacionado a crenças científicas. Nós vamos a gente vai poder comentar um pouco aqui sobre isso, para que vocês compreendam. Então, depois na matéria, eles vão falar acerca de questões de seres, né, digamos assim, de de outras realidades ou de outros planetas, melhor dizendo, assim como eles apontam.
estariam sendo influenciados através dessa determinada comunicação. Então, eles entendem que é assim trazido na matéria. Eles entendem que esses planetas, eles se intercomunicam entre si e há também códigos que mais à frente nós vamos compreender. Vou trazer para vocês no final do vídeo acerca de um simpósio que foi feito em 2018 nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, melhor dizendo, e ali eles discorreram acerca de intercomunicações, de comunicações interplanetárias. Vou estar comentando com vocês acerca disso. Ah, mas nós sabemos o quê? Que estes seres, na realidade, aquilo que é chamado pela mídia mainstream, os canais, vocês vão ver aqui, por exemplo, uma matéria da BBC, né, trazendo aqui acerca de aliens no governo Trump, por exemplo, quando ele criou a Space Force, né, que seria uma força que vai combater supostos ataques alienígenas, e isso não, por incrível que pareça, isso não é filme de ficção, de fato algo que ele criou, uma agência especializada em defesa espacial americana, algo do tipo, contra supostos ataques interplanetários. De maneira velada, eles vêm tentando meio que publicar, ou melhor dizendo, meio que dizer que esses seres existem, mas da mesma forma eles tentam meio que esconder para que acabe não gerando também uma forma de descrédito ou algo do tipo, tendo em vista que eles colocam isso, na maioria das vezes, como sendo algo fictício, mas ao mesmo tempo eles trazem através de mensagens no subconsciente das pessoas, através de filmes e séries, de que existem sim seres de vida inteligente em outras realidades, ou como eles chamam, em outros planetas, entre aspas, habitáveis. Então isso nós compreendemos, né, absolutamente, enfaticamente, tendo em vista que as escrituras apontam apenas a existência de seres celestiais criados pelo Eterno, e que uma parte desses seres, conforme o livro de Enoque aponta, inclusive no capítulo 7, vocês vão perceber que uma parte desses seres foram decaídos aqui na Terra, os chamados Nephilim, aquilo que você já tem o conhecimento aqui no canal Cosmologia Bíblica e outros materiais, a gente compartilha bastante a respeito disso, e que esses seres tomaram as filhas dos homens para si e enamoraram-se delas e geraram filhos. E esses filhos ah, geraram raças, né, de híbridos entre seres humanos e seres angelicais, gerando assim os chamados gigantes, né? E tem aí várias raças desses chamados seres Nephilim, seres caídos, gigantes, assim como as escrituras apontam, como por exemplo os Anakins, os filhos de Anunnaki, como em toda a escritura vai trazer esse tipo de compreensão. E aí, como vocês já têm conhecimento, no dilúvio, esses seres foram extirpados, porém seus espíritos ficaram vagando aqui na Terra. E desde esse período, então, né, do mundo antigo, eles tentam fazer experimentos com, com seres biológicos, né, com o invólucro biológico do ser humano, tentando fazer com que as pessoas gerem uma espécie de avatar, uma espécie de um corpo biológico e ao mesmo tempo tecnológico, para que eles possam novamente interagir na humanidade e controlar. Isso nós entendemos que as escrituras também trazem esse tipo de narrativa, quando a gente lê, por exemplo, o Apocalipse,
quando espíritos semelhantes a Hans forem libertos, e eles estão relacionados ao controle dos reis da Terra, de governos, e eles trazem o chamado aid, em inglês, um termo que refere-se a uma ajuda humanitária, entre aspas, para que esses seres influenciem a humanidade através de tecnologias angelicais decaídas e que alterem, assim, todo o comportamento dos seres humanos, apagando de uma forma geral aquilo que, ou tentando, melhor dizendo, né, tentando apagar de uma maneira generalizada aquilo que o Eterno deixou para que a humanidade seguisse, que está ligado às Escrituras Sagradas. Então, aqueles que têm a compreensão da verdadeira cosmologia da Terra, a verdadeira posição dos astros, e isso de maneira empírica, tá? Reproduzível. A gente consegue, de várias formas, compreender que os antigos hebreus, eles sempre estiveram corretos. E aí, toda a escolástica acadêmica, principalmente iniciada no, no período ali dos filósofos e os supostos estudiosos gregos, e muitas vezes eles estavam relacionados a sociedades secretas, como Galileu, por exemplo, foi um maçom de alto grau, e diversos outros, também como Pitágoras, estavam relacionados a sociedades secretas antigas que adoram a figura de Baphomet. Eles acabaram deturpando toda a cosmologia, toda a cosmovisão, a visão de mundo, né, a mundivivência, a cosmovisão dos povos hebreus, que originariamente são os povos do Eterno, e que nós, de uma maneira fractal, fazemos parte disso, tendo em vista que nós somos dessa geração, nós somos filhos do Eterno, aqueles que compreendem que o sacrifício do Messias é para nós, então nós possuímos, por exemplo, o DNA do Messias, o DNA do Eterno, melhor dizendo, né, escrito em nós, e a gente faz parte desses povos, e aí, a partir disso, a gente tem esse restart dentro de nós, essa ligação novamente conectada, para que a gente possa compreender novamente como funciona a movimentação dos astros e como funciona toda essa cosmovisão de que há sim um firmamento e onde ele é sólido, e há também a Terra como um disco plano na sua totalidade, onde as águas estão todas niveladas, principalmente as águas dos mares. Obviamente que a gente possui, sim, planícies, uh, decaimentos, canyons, a gente possui montanhas, rios, vales, depressões, obviamente que a gente possui isso, não é na sua totalidade plana, obviamente, claro, isso qualquer pessoa consegue compreender de maneira simples, mas é importante a gente salientar isso porque diversas pessoas acabam utilizando essa narrativa para poder deturpar esse tipo de conhecimento ainda mais e tentar ocultar aquilo que as escrituras já nos trazem desde a sua originalidade. E que, anteriormente, havia a criação dos seres celestiais que habitavam a partir do terceiro céu, onde se encontra o Éden celestial, no qual Adão e Eva foi expulso e caíram nessa terra a qual nós atualmente habitamos. E é interessante a gente compreender que parte desses seres que deixaram a sua antiga habitação, como Pedro ele aponta, como Judas também ele chega a apontar em sua carta, assim como também está na literatura enoquiana, em toda a compreensão dos antigos judaicos, dos antigos povos hebreus e de atuais hebraístas também trazem esse tipo de compreensão de que esses seres, de maneira eletromagnética,
Eles interagiram aqui neste mundo e deixaram, né, a sua habitação, tomaram mulheres para si e geraram filhos. E esses filhos, chamados Néfilins, ou os Anunnakins, os filhos de Anakin, eles são o que a gente conhece atualmente como seres extraterrestres, aquilo que a mídia coloca como aliens, né? São aí que na realidade eles interagem de uma forma eletromagnética, eles não possuem literalmente um corpo físico, mas eles fazem espécie de experimentos e que vai culminar no final, através de uma permissão do Eterno, para que eles retornem. Então, são seres que nada mais, nada menos já estiveram aqui e, em realidade, eles sempre estiveram aqui. Inclusive, vocês já ouviram acerca de possessões malignas e algo do tipo. Sempre vai estar ligado a isso, vai estar ligado a questões ligadas ao eletromagnetismo. Então, aqueles que compreendem essa cosmovisão entendem que não há possibilidade de haver outro local de maneira física para que seres habitam ou seres habitem, como, por exemplo, o heliocentrismo traz esse tipo de entendimento de que há, deixa eu ver se eu coloco aqui, a heliocentric model, para que vocês entendam de uma maneira assim mais visual, vou deixar aqui para vocês, de que ou existem planetas que, assim como a Terra, também sejam teoricamente habitáveis, que é possível você, por exemplo, pegar uma nave e viajar para esses supostos outros planetas, sendo que a Terra, na realidade, ela não configura-se como um planeta. Então, não é possível haver essa possibilidade tanto no sistema heliocêntrico quanto em toda aquilo que eles chamam de galáxia. Não há essa questão, essa possibilidade de haver aí exoplanetas que são provavelmente, né, assim como eles dizem, teoricamente habitáveis. Em realidade, o único local onde é possível habitar de maneira biológica, tá? É importante vocês entenderem isso, é somente a Terra. A Terra é a morada dos homens, né? De maneira biológica. A única forma de interagir uns com os outros de forma biológica é habitando na Terra. E não há como você, através desse corpo, sair da Terra, ir para outro local, nem tampouco a Lua, nem tampouco outros planetas, ou tampouco como Marte, assim como atuais filantropos vendem essa propaganda, esse false flag, para que pessoas creem nessa mentira descarada, para que as pessoas possam sonhar com algum dia visitar ou adentrar ou morar em outro planeta. Isso até há uma forma, tá, que eles vão muito provavelmente utilizar-se disso, mas eu gostaria inclusive de comentar acerca disso em outro material, mas está ligado a aquilo que eles chamam de terras além da borda. É possível, em um determinado período, você acessar algumas terras e, e isso é interessante você compreender de uma forma mais definitiva. Em um outro momento eu posso estar trazendo esse tipo de entendimento aqui para vocês, mas o foco aqui principal é a gente entender que não é possível habitar com esse corpo físico ao qual nós possuímos atualmente em nenhum outro local do cosmos, do universo criado pelo Eterno, pelo Altíssimo Celestial. Então é interessante nós sabermos que a Terra é o único local onde a humanidade vai estar habitando. E aqui, esse invólucro biológico, ao qual nós enfaticamente trazemos esse tipo de conceito aqui, para que vocês entendam que é a única forma de de você interagir, né, de nós, né, na realidade, interagirmos uns com os outros e pregar a palavra do Eterno, trazer o evangelho do reino, para que então se estabeleça
o reino celestial do Eterno, para que nós possamos retornar às regiões celestiais que estão localizadas no Éden, no antigo Éden, ao qual Adão e Eva foram expulsos, e que eles descerão e serão acoplados com uma espécie de uma amálgama nessa terra que será queimada no fogo, assim como Pedro ele aponta. Então é interessante nós compreendermos isso e que toda essa matéria, toda essa intenção desses atuais, melhor dizendo, desses atuais astrônomos e cientistas, é para que, de alguma forma, as pessoas creiam nestes seres que supostamente são seres inteligentes de outras realidades, ou seja, de outras supostas galáxias e planetas supostamente habitáveis, mas em que realidade nós sabemos que são seres caídos que habitam na Terra já desde o mundo antigo, no momento em que o Eterno enviou o dilúvio, quando a humanidade havia sido corrompida, principalmente na sua base nitrogenada, que nós chamamos atualmente de DNA. Dando sequência, eu gostaria de fazer uma leitura aqui, até para poder complementar dentro daquilo que eles colocaram na matéria. Deixa eu voltar aqui. Acerca dessa inteligência planetária e principalmente o termo que eles colocam aqui, que atualmente chama-se de mudanças climáticas, que está ligado àquilo que nós chamamos de inversão dos multipolos geomagnéticos. Então deixa eu voltar aqui, fazer uma leitura aqui em Romanos, no capítulo 8, a partir aqui do versículo 18. Vamos entender algumas questões aqui, alguns pontos bem interessantes. Está escrito assim, ó: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por sua livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria natureza criada será libertada do cativeiro da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece, como em dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, da Ruach, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Então é muito interessante aqui porque Paulo, aqui nessa carta aos Romanos, ele traz um entendimento interessante que a gente pode compreender aqui acerca da biologia, acerca da fauna e acerca do nosso invólucro biológico que está relacionado ao nosso corpo, a redenção do nosso corpo. Então, são alguns pontos aqui muito interessantes que a gente pode estar comentando pontualmente aqui, mas é interessante que, primeiro, ele cita aqui, né, nesse trecho, principalmente a partir do versículo 19, acerca da natureza. Então, todos esses efeitos que nós percebemos que vem ocorrendo já de maneira generalizada, esses resultados que vocês têm percebido aí ocorrendo na Terra, essas chamadas mudanças climáticas, né, que eles colocam assim,
Vocês têm visto aí cada vez mais se intensificar ah, questões de terremotos, questões de vulcões, chuvas torrenciais, que isso também, assim como eu já trouxe em materiais anteriores no canal, principalmente no Telegram, trouxe para vocês diversos avisos, antevendo até com certa antecedência, com uma boa antecedência, se não me engano, de 6 meses, todas essas chuvas, uh, aqueles que acompanham o canal têm visto, né, aqueles que acompanham principalmente o Telegram, têm visto esse tipo de forecast que eu tenho trazido aí para vocês, que através do Eterno, né, com a graça do Eterno, ele tem nos dado essa graça através da Ruach, do Espírito, para que a gente consiga antever esses efeitos, né, que são, na realidade, resultados dessa questão da inversão dos multipolos geomagnéticos. A gente conseguiu aí antever esses efeitos e, inclusive, dizer para aqueles que têm ouvidos, né, para que pudessem, por exemplo, se realocar de suas cidades. Eu, inclusive, compartilhei com vocês lá no Telegram, aqueles que acompanham o Telegram do canal, próximo à minha casa, a região próxima à minha casa, ela sofreu com essas chuvas torrenciais e esses chamados floodings, né, essas inundações, acabou chegando a 2 quarteirões da minha casa. Então é interessante que, mesmo a gente antevendo essa situação, a gente acaba quase que sofrendo com isso, porque muitas vezes nós somos, mesmo já sabendo com antecedência, nós somos pegos de surpresa. Então eu tenho compreendido que o Eterno, ele tem trazido para nós esse tipo de compreensão e que a gente tem que crer, né, quando ele vem trazendo esse tipo de entendimento, principalmente para que a gente possa ser salvo e ser resguardado do sofrimento a qual muitas pessoas que não possuem fé, porque eu tenho plena convicção de que pessoas que ouviram esse material que eu coloquei no canal, que eu tenho fé e creio de que o Eterno, ele usou a minha vida para poder alertar muitos de vocês, e mesmo assim, infelizmente, muitos daqueles que ouviram esse material, muitas vezes não conseguiram, né, mudar a tempo, ou talvez não tiveram recursos para poder conseguir, né, se realocar e acabaram, infelizmente, sofrendo com essas regiões que acabou sendo acometidas aí por essas inundações de maneira generalizada, que em várias regiões brasileiras, principalmente o Sudeste, foram afetadas. Nós tivemos aí recentemente a Bahia, tivemos também Minas Gerais e também São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, principalmente, em regiões onde vocês perceberam aí que ocorreu essas inundações e muitas pessoas acabaram perdendo seus bens e muitos deles, infelizmente, acabaram perdendo suas vidas. Então, eu entendo assim que é interessante a gente crer que muitas vezes o Eterno ele nos dá alertas para que a gente possa ser preservado no momento de aflição. Então é assim que ele utilizou-se também. Por exemplo, você consegue ver esse padrão de maneira fractal nas escrituras, quando ele, por exemplo, avisa Ló de que fogo iria cair sobre a cidade onde ele habitava e que ele necessitava de sair daquele local. Então é interessante a gente compreender que muitas vezes o Eterno ele traz prenúncio de situações que vêm ocorrendo para que a gente possa ser resguardado. Então, dando sequência, aqui a gente pode entender que Paulo aqui ele cita acerca da natureza, que ela geme, ou seja, isso aqui ele está fazendo uma referência, se não me engano aqui no versículo 22 aqui, ó. Sabemos que até hoje toda a criação geme e padece. E aí no Strong, aqui a gente tem a palavra, aqui ó, groans together. Ela refere-se, deixa eu abrir aqui o Strong,
para que vocês vejam. Então, aqui é um verbo, and grown together. Então, é como se estivesse aí gritando, gemendo, sofrendo, como se fosse um sofrimento que a natureza passa. Então, é exatamente este conceito que é trazido aqui dentro da palavra original, com dores de parto. Isso é interessante porque o Messias ele faz essa referência e ali naquele vídeo que eu mostrei para vocês, tá aqui no canal, vocês podem perceber que aqui, inclusive, eu optei por colocar imagens de uma fecundação. Vou ver se eu consigo reproduzir aqui uma parte para vocês. Não sei se vai estar saindo aí o som, mas eu coloquei aqui para vocês uma imagens de um óvulo sendo fecundado pelo espermatozoide, fazendo essa referência de que a Terra ela possui, de uma maneira assim generalizada, aspectos de um ser biológico e que possui uma consciência viva. Então é interessante você compreender isso e entender que a Terra ela ela responde a todas essas. Eu recomendo para que vocês assistam esse vídeo. A Terra, né, de maneira assim fractalizada, ela responde a todos esses efeitos que a humanidade traz em si, e ela, assim como Paulo aponta aqui em Romanos, ela geme e padece como em dores de parto. Por quê? Ela sim é um sistema macrobiológico vivo, e a Terra, ela possui sim inteligência, digamos assim. Eu posso trazer depois conceitos para vocês, textos, inclusive vocês vão ver que muitas vezes a Terra ela rejeita certos tipos de sistemas biológicos que são enterrados, digamos assim. Existem narrativas no contexto judaico de literaturas antigas relacionadas a antigos hebraístas que referem-se quando, por exemplo, Caim, quando Abel, na realidade, ele é morto, né, por Caim, isso mesmo, a terra, de primeiro, ela rejeita, né, ali o sangue. Então é interessante que você percebe que, da mesma forma que às vezes ela rejeita certos sistemas biológicos, ela também, muitas vezes, ela abre, como, por exemplo, na revolta de Corá, a terra, ela abriu de maneira consciente para que aquele episódio na revolta de Corá, aquelas pessoas fossem tragados ali e caíssem nas profundezas do abismo, daquilo que as escrituras apontam como sendo o Sheol. Então é interessante que a escritura já traz isso, esse conceito, isso desde a antiguidade, desde os tempos dos antigos profetas, e atualmente, recentemente, nós trouxemos esse tipo de compreensão dentro do canal, em lives e vídeos, assim como eu mostrei aqui para vocês, um vídeo que foi compartilhado em 2020, e agora que a ciência, ela a tida como ciência, né, aquilo que eles têm como ciência mainstream, eles vêm trazendo aí esse conceito de uma maneira velada e tentando deturpar esse tipo de entendimento. E aí, dando sequência, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito. É interessante, frutos da Ruach, né? A palavra aqui, eu já trouxe para vocês esse conceito, ela traz esse entendimento para nós dentro de um pronome masculino, mas esse conceito foi deturpado ao longo dos anos, sendo que na originalidade, tanto no hebraico quanto no grego, ela não está em pronome masculino. Mas no hebraico, por exemplo, ruach é um pronome feminino e no grego é um pronome neutro. Então isso foi sendo deturpado, esse conceito, ao longo dos anos. E aqui o foco principal, para que a gente entenda, é de que o nosso corpo, ou seja, a nossa matéria biológica, que muitas vezes ela é corrompida por esse sistema
da besta, digamos assim, tendo em vista de que nós estamos sendo cada vez mais bombardeados pelo inimigo de uma maneira biológica, de uma maneira a ser alterado mesmo o nosso DNA para tentar modificar aquilo que está na nossa base nitrogenada. E aí existem várias formas, tá? Inclusive, vou tentar colocar aqui para vocês algumas formas de maneira que rápida, que somente para que vocês entendam, para aqueles que têm ouvido, ouçam, né? Não vou chegar a comentar exatamente o que ocorre, vou só colocar aqui algumas imagens para que vocês entendam como o nosso DNA ele pode ser também modificado. Por exemplo, deixa eu colocar em português aqui, por exemplo, por ondas. O nosso DNA também ele pode ser alterado. Então, como que isso funciona? Então, quando você tem a compreensão, por exemplo, de que aquilo que Nikola Tesla aponta, de que a humanidade apenas vai conhecer os segredos através da energia, frequência e vibração. Quando você tem esse conhecimento, quando você entende como isso funciona, você compreende que tudo que a gente chama de matéria física, inclusive eu quero trazer em uma outra live futura, se possível, uma compreensão para vocês acerca de física quântica. Inclusive um material que eu já trouxe também no canal. Eu quero trazer para vocês um conhecimento relacionado a isso, que o Eterno ele trouxe, trazer para vocês diversos entendimentos dentro dessa compreensão, para que vocês entendam a relação do DNA com a modificação através de ondas eletromagnéticas. E diversos aparelhos nós temos aí, eles podem acabar gerando essa alteração, inclusive música. É possível você alterar a sua base nitrogenada através de música. Então, tudo aquilo que você escuta está modificando o seu DNA, alterando de forma fractalizada o seu DNA. Todas as músicas, frequências, temperaturas também pode modificar. E também, deixa eu colocar uma outra questão aqui para vocês, para que vocês compreendam. Então, esse tipo de tecnologia de ondas eletromagnéticas que acabam conectando as pessoas ao redor do mundo, esse tipo de tecnologia, quanto mais próximo você está delas, mais a sua base nitrogenada é alterada. Nós possuímos também outras tecnologias que vão cada vez mais avançando, e isso muitas vezes é trazido para nós, que irá trazer uma certa liberdade, mas em realidade isso cada vez mais traz um aprisionamento da humanidade. Então é interessante nós compreendermos que esse tipo de tecnologia ele cada vez mais aprisiona a humanidade e traz um controle dessas massas. E muitas vezes as pessoas acabam crendo que elas estão cada vez mais livres, quando em realidade elas estão sendo cada vez mais aprisionadas e perdendo suas liberdades, sua intimidade, e cada vez mais elas são aprisionadas nesse sistema babilônico de controle de massas. Então vocês podem aí compreender. Não posso ficar aqui comentando e falando muitas palavras que vocês já têm a noção de como funciona a plataforma. Então deixa eu voltar aqui e, e fechar esse tipo de compartilhamento aqui. Então, dando sequência, né, para a gente poder ir caminhando aqui dentro do raciocínio, é interessante que Paulo ele já traz esse conceito para nós.
E qual que é esse anseio, qual que é essa esperança que nós, enquanto seres biológicos, enquanto seres celestiais, melhor dizendo, habitando nesse corpo biológico, qual é esse nosso anseio? É de que o Messias, ele retornará e ele trará a redenção do nosso corpo. É muito interessante a gente compreender esse conceito, que é trazido nas Escrituras, e muitos têm, assim, de uma forma espiritual, digamos assim, uma forma lúdica, uma forma, assim, não literal, mas é interessante você compreender isso de maneira científica, como será, como ocorrerá. Eu já trouxe esse conceito para vocês aqui em outras oportunidades, mas só pincelando rapidamente, isso está ligado aos prótons, os elétrons e os nêutrons. Então, isso é muito interessante a gente compreender. Inclusive, deixa eu ver se eu coloco aqui. Ah, o número, aquilo que muitos compreendem como o número da besta, na realidade, as escrituras nos trazem um conceito de que está ligado ao número, é número de homem. Então, se você for ler lá em Apocalipse, quando fala sobre a marca da besta, vocês vão ver que está ligado ao número de homem. E isso está ligado a quê? Ao DNA, ao código-fonte, que está ligado ao carbono. Então, se vocês fizerem esse tipo de pesquisa e estudarem acerca do carbono, da, da base química do carbono, vocês vão perceber que o carbono ele possui 6 elétrons, 6 prótons e 6 nêutrons. E isso aqui, de maneira fractalizada, acaba sendo de forma a apontar para nós como ocorrerá esse processo da redenção humana, que está ligado também ao plasma, que sai, digamos assim, né, que ele canaliza a sua energia em um vórtice central, ou melhor dizendo, um vórtice central, no centro da Terra, que sai debaixo do trono do Eterno, que está posicionado a partir do sétimo céu, assim como a literatura enoquiana traz esse entendimento para nós. Então ali, quando esse plasma, quando for rompido aqui, vou colocar para vocês novamente a imagem, quando for rompido aqui o firmamento, e esse vórtice, deixa eu ver se eu aumento aqui um pouco, para que vocês possam talvez ver de uma maneira que melhor. Então aqui no centro da Terra há um vórtice central de energia, onde aqui existe o plasma. E a partir do sétimo céu, aqui não está representado exatamente, mas eu já trouxe esse conceito. Vocês podem assistir aí outras lives aqui no canal que vocês vão conseguir compreender esse tipo de conceito aqui. À medida que você vai subindo aqui, é possível você encontrar esse vórtice central de plasma e nos eventos finais ali do Apocalipse, digamos assim, né, desses eventos escatológicos finais, o firmamento, né, assim como as escrituras colocam, os céus se enrolarão como um pergaminho, né, o firmamento ele entrará em colapso, né, e isso, o firmamento, seria essa cúpula de vidro aí, né, essa cúpula de cristal, de quartzo, de silício, ela será rompida, e aí esse plasma ele vai adentrar a nossa realidade biológica, e aí os segredos dos céus serão revelados, os poderes do céu serão abalados, e o plasma ele adentrará a nossa realidade. E o que vai ocorrer nesse momento? Então nós vamos perceber que o plasma, quando você estuda as características do plasma, ele está ligado à quarta ao quarto estado da matéria, onde nós possuímos o estado líquido, sólido e o gasoso, e nós possuímos também o estado plasmático, que seria uma espécie de um gás eletrificado, e também ele possui as suas características de fogo devido às suas altíssimas temperaturas. E é interessante que quando você estuda isso,
principalmente através do Primer Fields, você compreende que o plasma ele é atraído por elétrons. E aí, compreendendo que o pecado ele está ligado a energias negativas, ou seja, aos elétrons, vocês vão entender que o elétron ele será a base principal que vai atrair o plasma, ou seja, as nossas atitudes elas elas vão gerar aquilo que nós conhecemos nas escrituras como o galardão, que ele vai ser baseado nas obras. E que obras são essas? É assim como Paulo ele aponta em 1 Coríntios, se eu não me engano, no capítulo 3, ele fala sobre as obras de madeira, palha e feno, e também as obras de ouro, prata e pedras preciosas. Então, o que que isso quer dizer? A madeira era um material de combustão. Quando o plasma adentrar e ele trouxer essa característica de queimar a, o invólucro biológico da humanidade, ele vai ser atraído pelos elétrons, que estão ligados a energias negativas. E aí sobrando, então, os prótons e os nêutrons, que estão ligados às nossas obras de ouro, prata e pedras preciosas, e assim sendo purificado. Quando você passa esses metais pelo fogo, eles não são materiais combustíveis, eles acabam sendo purificados. Então, quanto mais você passa, por exemplo, o ouro no fogo, cada vez mais você vai tendo um ouro mais puro. E é exatamente isso que Paulo ele coloca aqui, né, a nossa redenção, né, do nosso corpo, porque isso aqui está ligado a essa interação bioquímica através do fogo plasma, que seria aí aquilo que a Escritura chama de fogo consumidor, que vai vir e queimar tudo aquilo que é negativo, todas essas obras malignas, e quanto mais energia positiva nós tivermos em nosso invólucro biológico, isso através das nossas obras, nós seremos salvos e receberemos nosso galardão através da nossa redenção por meio do sacrifício do Messias. E ainda Paulo, inclusive, ele ainda salienta aos coríntios que mesmo aqueles que produzirem suas obras nos trazem, principalmente fazendo esse paralelo com aquilo que a ciência nos traz. Um outro ponto também muito interessante que aqui na matéria, né, ela traz, é uma questão relacionada àquilo que nós compreendemos como a Pachamama, que é exatamente esse conceito paganizado que eu trouxe para vocês, que os novaeristas acabam fazendo essa espécie de adoração velada, e isso já adentrou ao suposto cristianismo de certas religiões. Espero que vocês compreendam, aqueles que possuem ouvidos que entendam, que isso está ligado a quê? Vou fazer a leitura aqui para vocês de um artigo aqui na Wikipedia. Deixa eu colocar aqui em português para que vocês compreendam. Então, qual que é a definição então de Pachamama? É uma deusa reverenciada pelos povos indígenas dos Andes, na mitologia inca. Ela é uma deusa do tipo Mãe Terra, uma deusa da fertilidade, que preside o plantio e a colheita, encarna as montanhas e causa terremotos. Ela também é uma divindade sempre presente e independente, que tem seu próprio poder criativo para sustentar a vida nesta terra. Então, esta aqui é a crença, né? Eu não vou fazer a leitura aqui de todo o artigo, mas essa aqui é a crença trazida através desses povos indígenas nessa Pachamama, em que realidade isso aqui está ligado àquilo que os novelistas também trazem nesse tipo de conceito. Isso é algo antigo, tá? Isso aqui está ligado à antiga mulher, aquilo que em Apocalipse você também vai encontrar essa narrativa, a prostituta. Então, na realidade, é uma referência, uma reverência, melhor dizendo, né? Uma adoração pagã a essa entidade,
trazendo uma deturpação da Ruach HaKodesh, aquilo que nós já compreendemos como atualmente chamamos de Espírito Santo. E eles possuem também seus ritos domésticos dentro desse tipo de interação, a quais os nova-eristas compreendem, e ela já vem, inclusive, adentrando ao cristianismo chamado de cristianismo moderno, assim como eu mostrei para vocês aqui algumas imagens que recentemente têm trazido diversas matérias adorando, né, aquela proteção velada à terra, que temos que proteger a terra da humanidade, isso é algo maligno que eles vêm trazendo para cada vez mais culpar a humanidade dessas mudanças climáticas, né? Assim como eles apontam que está relacionado a, ao aquecimento global, mas a gente compreende que essas alterações, na realidade, estão ligadas principalmente àquilo que chamamos de Earth Magnetic Field, ou seja, o campo geomagnético. E muitas vezes, quando você digitar esse tipo de termo, vocês nunca vão encontrar aqui referências ao correto modelo. Então, muitas vezes vocês vão conseguir possuir dados científicos que muitas vezes são corretos, mas aplicados a um modelo incorreto, a um modelo paganizado. E tem aqueles cientistas que estudam esse tipo de modelo, por exemplo, um cientista, um físico, se não me engano, ele é francês, chamado David Lapointe. Ele estuda o primer fields, né, que são os campos primários, e ali ele aponta a movimentação desse campo geomagnético e faz também a comparação fractal de muitos eventos e efeitos, como por exemplo aqui o Stickman, que muitas civilizações antigas trouxeram esse tipo de registro em diversos pontos ao longo da Terra, e aqui David Lapointe ele faz esse apontamento, conectando esses avistamentos dessas civilizações relacionados ao plasma. E aí no Primer Fields ele consegue reproduzir de maneira laboratorial. Obviamente que esse conceito ele carece de mais estudos, possui ali alguns pontos que é necessário reproduzir de uma outra forma, é necessário adaptações dentro desse estudo, mas já é algo que já é possível reproduzir laboratorialmente esse tipo de campo magnético dentro do modelo cosmológico dos antigos hebreus. Você consegue aplicar essa visualização. Outro momento eu posso trazer esse tipo de entendimento para vocês aqui no canal. Tem outros estudiosos ao longo da Terra, ao longo do nosso plano, que também fazem esse tipo de estudo. Finalmente, vocês vão conseguir compreender que este evento, sim, né, essa alteração, né, aquilo que é chamado de Earth Magnetic Field, essa alteração, né, essa mudança dos multipolos geomagnéticos, essa inversão, é que sim são responsáveis por todos esses eventos que vêm ocorrendo. Posteriormente, eu posso detalhar para vocês em outros materiais acerca desses eventos que vêm ocorrendo e como isso ocorre. Isso está ligado ao Sol e está ligado também ao campo magnético. Então, posso trazer para vocês compreensões acerca desse tipo de entendimento. E para finalizar, eu vou compartilhar com vocês aqui, eu vou deixar para vocês depois o link de uma matéria. Na realidade, aqui é um simpósio, né, ou seja, uma conferência que foi feita, onde eles reuniram profissionais. Depois eu vou deixar para vocês aqui o link, a matéria está em inglês, mas se eu não me engano tem como colocar aqui a tradução. Eu não vou reproduzir aqui, tá? Mas eles trouxeram aí profissionais da área física. Você vai ter aí antropólogos,
eles possuem profissionais que estão relacionados com comunicações, que eles chamam de interestelares, né, aqueles que são responsáveis por comunicação também, se eu não me engano, um deles aqui ele é antropólogo e ele também estuda a comunicação entre os golfinhos. Ele utiliza esse tipo de comunicação para tentar decodificar, entre aspas, mensagens ou sinais de supostas civilizações fora da Terra. Então aqui um simpósio, então, são feitas várias perguntas e estes cientistas, entre aspas, eles trazem as respostas e trazem também o conceito de que esse estudo já é feito já há alguns anos. Inclusive eu já compartilhei com vocês um material onde a NASA forneceu, a Agência Espacial Americana, ela forneceu um material apontando que eles possuem um setor dentro da agência responsável por comunicação interestelar, para decodificar mensagens de seres, supostos seres, né, entre aspas, que são responsáveis por ensinar novas tecnologias para a ciência chamada de ciência moderna. Então, para que vocês entendam que nada disso que a gente traz aqui, esse tipo de compreensão, está ligado a teorias infundadas que nós inventamos de nossa mente e que também para mostrar para mostrar para vocês que as escrituras elas nos trazem já há milênios esse tipo de conceito, essa interação desses seres caídos e a única coisa que eles fazem de diferente é modificar, ou seja, alterar toda a nomenclatura para que as pessoas, a partir disso, elas comecem, né, digamos assim, entre aspas, a acreditar nesses supostos seres extraterrestres aí. Mas ao longo desse simpósio aqui, eles respondem várias perguntas, entre elas como entender, por exemplo, a comunicação desses seres. E aqui essa entrevistadora ela vai fazendo essas perguntas para esses supostos cientistas. Tem ali um auditório onde eles participam também e eles vão respondendo aqui de maneira, digamos assim, né, entre aspas, científica, como eles têm tido, como a NASA, como agências espaciais ao longo da Terra têm tido esse tipo de experiência aí com, com esses supostos seres extraterrestres que estão a ponto de serem ah, mostrados aí para a humanidade, né, a ponto de se revelar e com essas supostas tecnologias. Então, essa mensagem é para que você fique atento e entenda que as escrituras elas elas já nos trazem esse tipo de entendimento. Vou deixar aqui para vocês uh, um entendimento para que vocês possam entender que essa mensagem é para que a gente abra os nossos olhos, para aqueles que têm ouvidos, ouçam e compreendam aquilo que o Eterno ele tenta nos mostrar e muitos ainda insistem em não crer naquilo que o Eterno ele traz para nós de entendimento e aqueles que participaram aqui no chat, eu gostaria de agradecer, principalmente aos moderadores, muito obrigado a todos a participação e que vocês entendam que tudo isso que está ocorrendo bem em frente aos nossos olhos, isso é para que a gente possa ver o cumprimento das Escrituras e que a gente possa converter de nossos caminhos tortuosos através do Messias e que a gente possa cada vez mais buscar a santidade e também levar essa compreensão do Evangelho do Reino para que outras pessoas também possam cada vez mais compreender isso. Por isso eu peço que vocês compartilhem esse material o máximo possível para que as pessoas tenham o entendimento de que a ciência, a chamada ciência moderna, ela nada mais, nada menos é do que uma estratégia do inimigo para que
você seja enganado e controlado de uma maneira generalizada. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos e eu desejo que o Eterno ele encha o coração de vocês de uma maneira cada vez maior e cada vez mais amorosa. Então, eu espero vocês no próximo material, se assim o Eterno nos permitir. Que a paz do Eterno encha o coração de vocês. Vocês fiquem aí na Shalom do Messias e da Rua HaKodesh. Então, até um próximo material. Shalom.